Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, bora pro vídeo. No episódio anterior, Ira deu um tapa na cara de Orhun e disse para ele que ela era a única que poderia se preocupar com o bem-estar de Sarah, pois ela era a mãe dela. O episódio de hoje começa com Orhun e Ira ainda no jardim e Orhun olhando para Ira bravo, pois acabou de ser estapeado. Orhun então olha com muita raiva para Ira e diz: eu só não te pego pelo braço e te jogo para fora desta casa porque eu me importo com aquela criança. Não importa o que aconteça entre nós, você não pode descontar os seus problemas naquela criança. Ela não tem culpa de nada. Orhun então diz para Ira que ela não tem o direito de descontar as suas frustrações em Sarah. Ira fica em silêncio, apenas ouvindo as palavras de Orhun. Orhun então olha para Ira e diz: já que você se considera uma mãe tão boa, então pense no que eu disse. Orhun então sai do local, bufando mais do que um rinoceronte. Ira fica no mesmo local, em choque, com todas as palavras que Orhun lhe disse e também pelo que acabou de fazer. Orhun então volta para seu quarto, completamente desestabilizado por tudo o que acabou de acontecer. Ele então se aproxima da janela e fica olhando para o mar. Ele então diz para si mesmo: ela me odeia. Orhun então sai da janela e continua andando pelo quarto. Ele está visivelmente triste e não para de se lembrar do que aconteceu entre ele e Ira. Orhun então para na frente da mesinha e diz para si mesmo: não há nada para fazer sobre isso. Então vou deixar que ela me odeie, se esse é o preço que ela terá que pagar para ficar segura. Enquanto isso, Ira voltou para a cabana e Sarah está muito triste e está chorando por toda a situação em que ela acabou de passar por conta de Ira. Ira sabe que errou. Ela olha para a menina muito triste. Ira então se aproxima de Sarah e diz: eu sinto muito, querida. Eu não deveria ter gritado com você. Sarah continua em silêncio, chorando. Ira então diz: não faço de tudo para proteger você? Foi por isso que eu fiz aquilo. Sarah então olha para Ira e diz: por que você está me protegendo do tio Orhun? Por que você sempre está brava com ele? Ira então diz: para garantir que nada aconteça com você. Sarah então diz: mas ele foi bom para mim quando você não estava aqui. Ele ficou ao meu lado enquanto eu pegava no sono. Ele lutou contra os bandidos. Eu te disse, mãe, ele é uma boa pessoa. Ira então começa a se lembrar do momento em que Orhun disse para Ira que ela não deveria descontar suas frustrações em Sarah. Ira então volta de seus pensamentos. Ela então se aproxima da menina, passando a mão nos seus cabelos e diz: eu o conheço melhor do que você imagina. Ele pode ter nos ajudado, mas ainda assim, ele é apenas o meu chefe. Sarah ia dizer alguma coisa, mas Ira interrompe a menina e diz: você quer marcar muitos pontos para o papai voltar e nos levar daqui, certo? Sarah então diz: sim, mamãe. Ira então diz: então por favor, mantenha a distância dele. Ou então, caso contrário, não conseguiremos marcar todos os pontos. Sarah abaixa a cabeça, pois ficou muito triste com isso, pois sabe que agora ela vai ter que ficar bem longe de Orhun. Ira então pede desculpas para Sarah novamente por ter gritado com ela. Ira então abraça a menina e começa a beijar a cabeça dela e diz e promete para Sarah que nunca mais gritará com ela. Enquanto isso, Azikis está fora da casa, perto de uma fogueira. Ele está muito triste, pois acreditou que sua mãe estava na casa para vê-lo. Na verdade, ela estava, mas Susan mandou ela ir embora. Susan então acaba percebendo a tristeza do garoto. Ela então decide ir conversar com ele. Susan então se senta ao lado de Azikis e diz: sinto muito, irmão. Eu não sei de onde o papai tirou esse nome e não sei de onde ele achou que essa mulher estava aqui. Até o nome dela não nos deixa em paz. Susan então diz para Azikis que o pai dele, Arif, nunca mais dormiu depois do que aconteceu por culpa dessa mulher. E diz para Azikis que diante disso, ela também nunca mais conseguiu dormir como antes. Susan diz para Azikis que as crises de Arif aumentaram por conta daquela garota. E diz para Azikis que toda vez que Arif olha para aquela garota, ele se lembra daquela mulher. Ou seja, ela está querendo dizer que toda vez que Arif olha para Elif, ele se lembra de Berrie, que é a Merin, né? Enquanto Susan vai dizendo essas coisas para Azikis, ele começa a apertar um pedaço de pau com as mãos. Susan então percebe e diz: a raiva que tem dentro de você não acaba, não é mesmo? É claro, ela tá lá alimentando a raiva do menino.
Ela então diz, dá pra ver pela sua cara e pela maneira que você olha para o fogo. Mas é claro que eu sei como você se sente. Eu sou a sua irmã. Após deixar Azix com raiva, Susan se levanta e vai embora. Assim que Susan sai, Azix começa a se lembrar do momento em que viu seu pai expulsando sua mãe de casa. Azix então se levanta e joga o pedaço de pau que ele estava nas mãos e entra no galpão com muita raiva. Azix então olha para Elif e diz, você me perguntou que tipo de pessoa eu sou. Bem, eu vou lhe dizer, eu sou o tipo de pessoa que conhece o meu lugar. Sou eu quem decido quais são seus limites, você entendeu? Enquanto isso, Elif se encolhe toda com muito medo do rapaz. Azix então pega a garota pelo braço e diz, você vai entender a partir de agora. Ele então leva a garota para fora do galpão. Azix então diz para Elif que ela vai passar a noite toda ali, de pé, e diz para a garota que ela não deve se sentar, não deve dormir, não deve comer e não deve beber até que ele deixe ela fazer isso. Azix então entra na casa e deixa a Elif sozinha. Azix observa a Arif dormir. Enquanto isso, ele começa a dizer para seu pai que ele nunca vai se esquecer do que fizeram com eles. Azix então se levanta e começa a olhar pela janela e acaba vendo Elif. Após um tempo, Azix vai para outra janela e continua observando Elif de cima, enquanto a garota está tentando se aquecer ao redor de uma fogueira lá fora. Elif acaba percebendo que Azix está olhando para ela. Ela então começa a ficar nervosa, pois tem medo do rapaz. Elif começa a escutar o latido de alguns cachorros. Ela então fica ainda mais nervosa e começa a dizer para si mesma, por favor, Senhor, me dê forças para suportar tudo isso. Por favor, me dê forças para suportar tudo isso enquanto meu pai paga a nossa dívida. Após um tempo, começa a trovejar. Após um tempo, algumas gotas de chuva começam a cair e apagam a fogueira que Elif estava usando para se aquecer. Após alguns minutos, começa a chover forte e Azix continua olhando a garota pela janela e não se comove pelo fato da garota estar tomando chuva e apenas observa a garota de longe. Após um tempo, Azix sai da janela e para de chover. Elif então sorri e agradece a Deus pela ajuda que está lhe dando. O dia amanhece, Orhun está em seu escritório trabalhando. Ira então entra no local para lhe entregar o seu café da manhã. Ira acaba colocando o café em cima da mesa de Orhun, de forma totalmente abrupta. E depois ela ia sair do escritório de Orhun, mas Orhun acaba dizendo, eu não gosto disso. E diz, por favor, faça seu trabalho com cortesia. Não faça isso novamente. Orhun então manda Ira refazer o café. Ira então pega o café que tinha colocado em cima da mesa do escritório de Orhun e sai do local. Enquanto isso, Elif passou a noite todo do lado de fora da casa. Elif então pensa em sentar um pouco, mas quando ela ia fazer isso, Azix acaba aparecendo no local. Azix então chega no local, ele aponta para alguns sacos brancos que estão próximos da casa e manda a Elif carregar os sacos. Elif então pergunta, para onde? Azix então diz, leve para o outro lado. Elif então começa a pegar os sacos brancos que estão do lado da casa e começa a levar os sacos para o outro lado da casa e coloca eles no pé de uma árvore. Azix então sai do local e Elif continua levando os sacos de um lado para o outro. Enquanto isso, Ira refez o café de Orhun. Ela então entra no escritório de Orhun e coloca o café sobre a mesa dele com todo o cuidado. Mas Orhun manda a Ira fazer o café de novo. Ira então pega o café novamente da mesa de Orhun e sai do local. Enquanto isso, Zerrin conversa com Daphne na sala da casa delas. Daphne está tentando organizar as finanças da associação. Zerrin então diz para Daphne que ela deveria pedir a ajuda de Orhun para ajudá-la nessa organização, pois Orhun é um homem mais experiente nesse assunto, e diz para Daphne que também seria uma forma dela ficar mais próximo dele. Daphne diz para Zerrin que isso não é uma boa ideia, mas Zerrin começa a insistir para que a garota faça o que ela está pedindo. Após um tempo, Daphne decide ligar para Orhun. Ira então vai levar o café para Orhun pela terceira vez. Ira então acaba colocando o café em cima da mesa do escritório de Orhun, mas Orhun diz para Ira que ele não vai beber café hoje. Ira então fica com muita raiva da atitude de Orhun e ia brigar com ele, mas Orhun olha bravo para Ira. Ira então decide não revidar. Ela então olha para Orhun e diz, tudo bem, que seja como você quiser. Ela então pega o café da mesa de Orhun e ia sair do escritório. Porém, Ira é impedida de sair, pois Orhun manda ela esperar um pouco. Ira então fica parada de costas para Orhun. Orhun então diz, você me disse que não era mais a Ira de 6 anos atrás, mas eu também não sou mais o Orhun
de 6 anos atrás. Eu não vou mais ignorar o seu desrespeito. Você vai aprender a se comportar. Agora saia. Ira ia revidar, mas decide ficar quieta e sai do local. Assim que Ira sai, dá pra ver na cara de Orhun que ele não tá gostando nada do que ele está fazendo. Mas, na cabeça dele, isso é necessário. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.